Boa noite, senhores. Hoje, Shiur 25. Kal Kadosh, vocês estão lembrados? Ontem não, Shiur passado, nós trouxemos aqui uma história que o Rav Galinsky contou quando ele foi para o México para incentivar as pessoas a rezarem com Minyan. Pelo menos 10 pessoas ir no Bet HaKnesset, rezar com Minyan. Kal Kadosh, ele trouxe aquela história que aquela pessoa, aquela imã encontrou o bebê, vocês lembram, com o tefilim, para acalmar ele que ele estava chorando. Bom, vamos dar sequência. Uma pessoa pode perguntar e dizer, mas quando eu rezo em casa, eu tenho mais chuva data, eu tenho um pouco mais concentração, fico mais tranquilo, eu consigo me concentrar. Agora, quando eu vou no Bet HaKnesset, é fácil eu vou me dispersar assim, eu me desconcentrar. Mas mesmo assim, nós vamos ver, Bezrat Hashem, no shiur de hoje, como é tão benéfico e vale a pena, tirando a obrigação de rezar com Minyan, que é muito importante, mas nós vamos ver como é muito importante e benéfico para a pessoa. Mesmo que ele não tenha aquela concentração que ela pudesse, vamos dizer assim, sozinha. Mesmo assim, tem que ir no Bet HaKnesset. Vamos lá. Então fala aqui o Rav Galinsky, ele traz o Rav Chaim Volozhin, mas agora que eu tô olhando aqui, eu escrevi aqui nas minhas anotações, alguém pode passar pela cabeça e perguntar, e o público feminino? Onde se encaixa o shiur, a princípio, no público feminino, que nós vamos falar aqui? Então, vai que ele se encaixa, primeiro, para incentivar os maridos ou os filhos a irem no Bet HaKnesset. É muito importante elas empurrarem eles no Bet HaKnesset. E não dizer, fica comigo. Não, vai no Bet HaKnesset. É muito importante rezar com Minyan. Nem se fala, já que nós entendemos que as mulheres não têm obrigação como os homens de rezar com Minyan, então imagine o nível das senhoras, as mulheres. Nós precisamos de tudo que vou estudar aqui. Hoje nós vamos falar, é só para os homens, e as mulheres não precisam disso. Elas têm um canal direto, um nível bem superior na sua tefilá. Então, olha o nível que a mulher tem. E o homem precisa de Minyan, a mulher não precisa, mas pelo menos se pede para ela, já sabendo, você vai ouvir hoje a importância, então empurra, acorda seu marido para ir para o Bet HaKnesset. Então, fala aqui, o Rav Chaim Volozhin, ele traz uma Mishnah em Pirkei Avot, a gente também citou isso no shiur passado, Avot Bet Yud Gimel, Al tier rasha bifnei atzmecha. Eu gostaria de ler para vocês a Mishnah, antes de explicar o que o Rav Chaim Volozhin diz. Fala aqui a Mishnah, Rabbi Shimon Omer, fala Rabbi Shimon, seja cuidadoso quando você fala Shema Israel, quando você reza Amidah. Ukshata mitpalel, al tas tefilatcha keva. Não faça, quando você for rezar, não demonstra que tua reza é pesada. Já estou explicando conforme um comentarista. Uau, agora tem que rezar, que preguiça, ou querer sair rápido porque não suporta mais. Lógico, tem seu equilíbrio da coisa, tem tircha de tzibura, não quero desviar o caminho, mas aqui ele fala, não fazer tefilat hakeva, ela rachamim vetachanunim lifnei hamakom. Quer dizer, não seja pesado, como uma coisa que está pesada quer se livrar. E sim, reze, é para o nosso bem, é um presente. Então aproveita, reza de uma forma com tachanunim, lefnei hamakom. Sheneemar ki chanum verachum erech hapaim tal. Ve'al tei rasha bifnei atzmecha. E não seja rasha, perverso, perante você mesmo. Ou seja, tem algumas explicações. Interessante, ao pé da letra E, não se considera rasha. Certo? Baruch Hashem, Am Yisrael Kadosh,
Sim, não se considera rachá. Tem algumas explicações, vou pegar uma que eu vi, o Rav Bartenura, a última que ele trouxe, é que lo lifrosh min hatzibur, não se afaste da comunidade. Não é correto. Em todos os aspectos, tanto Baruch Hashem em alegria, como lo aleno em situações amargas. E nós vamos colocar em relação ao Minyan, em relação ao Betakneset, não se afastar da comunidade do Tzibur quando tem Betakneset, quando tem Minyan. No caso, o Rav Bartenura fala que está se dizendo aqui, não seja rachá, não se afasta. Agora o Rav Chaim Volozhin traz que isso também se aplica em relação quando uma pessoa reza sozinha e não reza com Minyan. Quando ela reza sozinha e não com 10 no Betakneset, ela está causando, ela se autodemonstrar sendo rachá. Isso a Mishnah fala, Al tieh rachá bifnei atzmecha. Como assim? Eu lembrei aqui o Kada Kemach do Rabbeinu Bachie, só para explicar. Ele traz uma coisa interessante, a Gemara de Berachot Nun He Amud Aleph, que a Gemara traz Shelosha devarim mazkirim avonotav shel adam. Conforme a pessoa tem um determinado comportamento, ela lembra o seu mau caminho perante Hashem, seus pecados perante Hashem. Ela desperta a Midat Hadin, a característica de justiça de Hashem. Se você se comporta dessa forma, você exige, nós vamos ver, de algum determinado, você está exigindo, você desperta a característica de justiça de Hashem. E aí a avaliação ela é muito mais minuciosa. E quem pode dizer que vai sair zakai, que vai sair merecedor, vai sair livre? Vai ser muito minucioso. Não é um juiz de carne e osso, que dá para enganar, dá para enrolar, desculpa a expressão. É Hashem. Quais são esses tipos de comportamentos que lembram os pecados da pessoa? Ve'eluen kirnatui, se uma pessoa se coloca em perigo, por exemplo, a parede está meia mais para cá que para cá, vai cair, o cara se coloca em perigo, senta embaixo dessa parede, aí ele desperta lá no Shamaim, nos céus, a contabilidade dele e os seus caminhos, se é para salvar ele ou não. Não se coloca em perigo. Um exemplo. Segundo exemplo, Iyun Tefilá. O que é Iyun Tefilá? Ser minucioso na reza. O que significa isso? Na verdade, eu vou explicar que não é minucioso, e sim exigir na Tefilá. O que é isso? Iyun Tefilá é Shemeayen betfilato ve'omer li belibo. Ele chega no seu pensamento e ele diz o seguinte: olha, eu fiz tefilá com Kavaná Gedolá, eu ouvi o shiurim, eu estudei e eu fiz com Kavaná, me concentrei. Ra'uihu she'afik Hashem she'elato. Já que eu fiz com Kavaná, eu fiz da forma que me solicitaram, me explicaram como tem que ser uma reza, então eu sou apto que minha tefilá seja aceita. Quer dizer, eu chorei, Hashem, soltei lágrimas. Então você tem que me ouvir a tefilá, tem que ser aceita. Espera aí, você vem com exigência? Isso chama Iyun Tefilá, vai abrir agora a tua contabilidade lá em cima. Então a pessoa ela tem que ter esses comportamentos corretos na reza. Mas agora sem exigência, dizer, eu fiz com Kavaná, tem que ser ouvido, eu chorei, tem que ser ouvido, eu fui no fundo do coração, tem que ser ouvido. Então muito cuidado. O terceiro, só para não deixar assim, para não fechar, que a Gemara fala Moser Din al Havero. Ele se compara com o próximo, como a gente viu com Sarai e Abraão. Tá bom? Não é para se comparar nos caminhos seus com relação ao próximo, quem é melhor, quem não é melhor, porque lá também abre as fichas de cada um. Isso é muito importante. Bom, onde eu quero chegar? Fala aqui o Rav Chaim Volozhin, se você vem agora dizer, você não vai rezar com Minyan, você está causando o quê? Sendo rachá, por quê? Porque agora você vai rezar sozinho,
mesmo que você faça a kavaná, você vai precisar uma kavaná muito além. Você precisa rezar com temor, beirá, misur nefesh, se entregar a Hashem. E se você não fazer ela tão minuciosa, essa reza, lo alenu, tua reza vai ser nitchit lachutz, não vai ser aceita. Aval que shemitpalel no tzibur, quando uma pessoa reza com minyan, mesmo que ela não tenha uma kavaná, aquela kavaná, im kol ze enan nimeset, ela é aceita. Então não vale a pena. Quem garante que sozinho eu vou estar 100%, como se... Não é difícil. E aí traz o Zohar HaKadosh, que explica o Zohar, o pasuk do Teilim Kuf Bet Yudchet. Pana el tefilat arar velo bazá tefilatam. Fala David HaMelech, se verifica uma tefilá de uma pessoa sozinha, como assim se verifica? Como ele faz? Como acabamos de explicar o Rav Chaim Volozhin, se verifica o Chapes, Kol Tzat, se ela é íntegra. Se ela não é íntegra, falta uma vírgula, para por aqui. Velo bazá et tefilatan, fala o Zohar, mas quando é uma tefilá com minyan, ela não é desprezada. Bishut hatzibur, ela sobe. Pelo mérito do grupo dos 10, ela sobe. Continua o Rav Galinsky dizendo o seguinte: certo, a gente sabe que existem várias categorias de transporte, desde, por exemplo, carros, e dentro das categorias, da própria categoria de carro, tem níveis de carro, que vai depender do motor, a qualidade do carro, ok. Agora, tem também, ele diz, por exemplo, avião particular, matos para ti. No que vai depender a qualidade do carro que você vai ter, ou você vai chegar, por exemplo, a ter um avião particular? Nível Kaspi, o nível monetário, financeiro que a pessoa tem, pashut. Fala o Rav Galinsky, ve'ahat kamoni, que situação me encontro? Então ele fala, eu certeza uso o transporte público. Eu não tenho dinheiro, ele fala, para adquirir um carro, ele fala. Nem se fala o que em relação a avião particular. Ele dando esse exemplo, ele passa isso para o assunto que nós estamos falando. Ombrim batfilá, na reza a gente fala Nishmat Kol Chai. Em Shabbat, o trecho de louvar a Kadosh Baruch Hu. Nós falamos Shavatanim, não é? Befi esharim titalal, ubsiftei sadikim titbarach. Na boca das pessoas corretas, dos sadikim que louvam Hashem, ótimo, eles conseguem rezar, eles louvam Hashem, eles são, como se diz, tzadikim, justos, então eles podem, se é tzadik de verdade, rezar de uma forma, até mesmo, ele pode talvez rezar sem minyan. Como, por exemplo, que alguém anda num carro particular, ou avião particular. Nem se fala, o Belshon Hasidim Titromam, Hasidim Titromam viajam, avião particular, são Hasidim, são pessoas especiais. Avalani, fala o Rav Galinsky, eu preciso de transporte público. Eu preciso do público, junto do público. Rabotai, em outras palavras, quem reza sozinho, ele é olhado ao quê? Lupa. Olham para ele com lupa. E se ele está num tzibur, com minyan, não usam lupa. Usa geral, sobe. E eu ouvi do Rabi Biderman, no passado, ele usa o exemplo que quem reza com minyan usa o corredor de ônibus. Chega, pega a rebolsa, não tem como. Agora, quem vai de corredor de ônibus? Em 1 minuto. Então ele fala a mesma coisa de uma tefilá betzibur. Então nós estamos vendo aqui, Rabotai, como é importante, sim, que a pessoa evita problemas quando ela reza sozinha. E não só isso, olha aqui o que fala a Gemara e como vai explicar essa Gemara Hafetz Chaim. Por favor, me acompanhe esse ponto que é fantástico. A Gemara em Berachot Het Amud Aleph traz: Kol mi sheyesh lo bet hakneset beiro,
todo aquele que tem uma sinagoga na sua cidade, e ele não entra nessa sinagoga, é chamado Shachen Ra, é chamado o mau vizinho. Pergunta aqui o Havetz Chaim, no seu livro Shmirat HaLashon. Ele começa a pensar, analisar, ele diz, como assim um mau vizinho? Peraí, o que é um bom vizinho? O que é um bom vizinho? É aquele vizinho que você gosta, simpático, que não faz problema para você. Ao contrário, ele é super gentil e muitas vezes te ajuda. Perfeito. Isso Shachen Tov. Shachen Ra, o que é? O que é um mau vizinho? É o cara, ao contrário, que toda hora briga, incomoda, certo? O cara é insuportável, crica. Isso é Shachen Ra, isso é um mau vizinho, não dá para ficar do lado da pessoa, do lado do vizinho insuportável. Mas aqui, o cara, por que ele é chamado mau vizinho? Ele está de uma forma o quê? Passiva. Não fez nada. Não entrou na sinagoga. אבל מי שלוקש עם שכנו ואינו אומר, מדוע יקר בשכן רע? Entendeu a pergunta dele? Não entrou, ele está na passiva aqui, não fez nada, porque você chama ele mau vizinho. Então ele traz aqui um mashal, um exemplo para explicar a resposta. Antigamente era uma forma que se acostumava, é que quem tinha uma casa maior, grande, um balabait, ele alugava os quartos dessa casa. Só que não cada quarto tinha sua cozinha, seu banheiro. Era comunitário. Tem um nome, esqueci agora. Tinha um nome específico de uma... Como moravam assim às vezes, moravam dessa forma. Bom, então esse balabait, o dono da casa, ele alugava. Como tinha uma cozinha, então tinha somente um forno. Esse forno, na época, para vocês entenderem, o forno da Gemara era que nem aquele forno de pizza a lenha. Como ele funcionava? Precisava esquentar a lenha. E a porta não era uma porta como a gente conhece hoje no forno a lenha. Era uma porta que tinha que ser feita na hora, com barro, com cimento, certo? Então, o balabait, o dono da casa, ele preparava as refeições, a comida particular. Então ele, depois que estava super quente, o forno, ele colocava a panela dele, e aí ele tampava com cimento, com barro. Fala com a Vesaim, um bom vizinho, que ele tem bom senso, ele calcula para se cozinhar a comida dele, na hora que sabe que o forno já ficou quente, o balabait vai colocar a comida dele dentro do forno. Aproveitar e vou colocar minhas panelas, já que ele vai fechar depois, com barro, com cimento. Isso são bons vizinhos. O que é um mau vizinho? Fala o Havetz Chaim, que ele não leva em consideração o dono e os outros. Por quê? Porque ele diz, eu vou preparar a minha comida nos meus horários. O que significa? Mesmo que já está quente o forno e está fechado com outras comidas dentro, certo? Eu quero pôr a minha comida. O que automaticamente ele vai fazer? Destruir a porta que foi montada. Vai abrir e vai entrar frio, vai estragar a comida dos outros. Fala aqui, Rabotai, o Havetz Chaim. Tudo isso por quê? Pelo seu egoísmo. Mishum sheloitim atzmo lesidrei haklal. É o seu egoísmo que ele não quis se encaixar, sim, com o resto. Eu acrescento aqui, esse tipo de pessoa egoísta são pessoas que acham que o mundo tem que girar em torno delas. Seja quem for, o nível que for, ela fala, não, tudo tem que girar ao meu entorno, na forma que eu quero, na hora que eu quero e para mim. Não é correto. É chamada uma pessoa egoísta. O mundo não tem que girar em torno de você. E pior de tudo, esse é um parênteses que eu estou fazendo, e pior de tudo, muitas dessas pessoas se fazem de vítima. Se fazem vítima quando não é feito
o que elas querem, elas exigem. E está errado, porque tem que ter bom senso. Você tem que se adaptar também às outras pessoas, parar de ser egoísta. Isso é um parênteses. O que tem a ver aqui conosco, com a pergunta que falou Hafetz Haim, de ser chamado Shachen Ra? Então ele fala a mesma coisa em relação a Tefilá. Am Israel se reúne com o Minyan no Bet HaKnesset. Nesse momento que tem Minyan, os anjos abrem os portões celestiais para que essa Tefilá suba, para que essa reza suba. Aval, chega o sujeito sozinho, certo? O que ele está pedindo? Que esses portões, certo? Na hora que ele quer, certo? Se abram. Espera aí. Já foi aberto e já se fechou. Agora você quer que abre? Então você está sendo o que? Egoísta. E por isso, um pouquinho dá para entender por que tem que olhar essa pessoa com lupa. Porque você está pedindo uma coisa aqui grandiosa, de repente abrir os portões só para você. Estão me entendendo? Sendo assim, nós vamos ver aqui coisas mais... por que realmente, além de que vale a pena, porque aproveita o tzibur que não é rejeitada a reza do Minyan. Nós já falamos, acho que uma vez, no shiur, a Torá traz em Shemot Chav Gimel Chav He, o pasuk, Va'avatem et Hashem Elokechem, vocês vão servir o Deus de vocês, Uberach et lachmecha vet memecha, e Hashem vai abençoar teu sustento e teus dias. O pasuk começa numa linguagem plural, Va'avatem, vocês vão servir, e ele termina com uma linguagem singular. Foi questionado isso, aqui muitos explicam, linguagem começa com linguagem plural porque é minyan, vavatem, mas saiba que você tende a ganhar, lógico, conforme tua tefilá em particular, mesmo no minyan, você vai ser abençoado no teu sustento e vida longa. Ou seja, se uma pessoa procura muita segulot, procura caminhos para mim ter parnassá, ou para mim ter vida longa, Rabotai, um dos conselhos é rezar com minyan. Tem que rezar com 10. Traz aqui o Sefer Maor Vashemesh. Uma pessoa que reza com minyan abre os portões da parnassá, do sustento, como está escrito, Et lachmecha. Escreve o Ktav Sofer. Shakoveh azman letfilah im hatzibur, uma pessoa que fixa a sua reza com minyan, e tem lo Hashem berachá v'chafatzá ve'yatzliach beparnassato. Hashem dá sucesso e sustento e vai ter mamash parnassá. E nós às vezes fazemos o contrário, fugimos pela parnassá do minyan. Está te falando, não, você vai ter parnassá se você reza com minyan. E olhem que fala o Beta Aaron Mikarlim. Vezetzli barur, eu tenho uma coisa tão nítida e tão clara, que uma reza com minyan, yecholá la'azor le'adam bechol davar kemo tzadik ador. Uma reza com minyan, ele diz aqui o Beta Aaron Mikarlim, está tão claro e nítido para ele, que pode ajudar como uma bênção de um tzadik. Você vê tzadik ador, você se mata para entrar ou para conversar com o tzadik do dor, e você pode usar esse patente 3 vezes por dia, rezando Shachim Mincha Arvit com minyan. E você está falando como um tzadikador. O livro de Yechezkel Mishinava, Zatzal, ele traz a tefilá pshuta beyoter she'adam mitpalel betzibur, uma reza a mais simples que uma pessoa reza com minyan, chashuvah yoter, ela tem a importância maior me'atefilá yafa beyoter she'u mitpalel beichidut. Ela é maior do que uma melhor tefilá reza que a pessoa reza sozinha. Quer dizer, a mais simples, a mais sem kavaná, betzibur, ela tem um nível maior que a melhor tefilá beyachid. Vocês estão vendo o que está escrito aqui? Impressionante. Agora nós falamos
sim, que, como diz o Pasuk, Vavatem, que consegue parnassá, consegue sustento, berachá ve'atzlachá. Olha a história que eu separei aqui do Rav Ziponovich. O que significa vetlachmecha, sustento? Nós sabemos que o Rav Ziponovich, ele saía de Eretz Israel para conseguir o sustento da yeshiva e da casa de órfãos que tinha. Então ele andava pelo mundo, pela Europa. Então, no caso, quando ele voltou de uma dessas viagens de Frankfurt, ele chegou na yeshiva e bateu e anunciou para os bachurim, para os jovens que estavam estudando na yeshiva, mostrou um cheque. Eles viajavam às vezes por ano, não sei, muitas vezes. Mas numa dessas ele voltou, quando de Frankfurt, e mostrou um cheque, avisando, Rabotai, até parece que ele falou o valor, que esse cheque dá para sustentar a yeshiva 6 meses. Então imaginem o valor do cheque. Aí os bachurim viram o que ele quer mostrar, o valor, o que aconteceu. Manishtana lailazé. Aí ele explicou, quando eu cheguei em Frankfurt, normal, que eu falei, eu ia atrás de porta em porta, só que aí chegou um Chacham chamado Rav Yaakov Roensram, que chegou para ele e falou, Chacham, não é kavod da Torá, não combina com o senhor ficar batendo em porta, e sim, o correto é combinar no escritório, combinar nas casas, combinar no Bet HaKnesset, mas não batendo em porta, não combina com o kavod do Rav. Então esse Chacham, ele agendava encontros com Ashirim, com ricos para o Rav. Teve um Ashir em especial, um rico em especial, que falou para esse Chacham Rabi Yaakov que ele gostaria muito de atender o Rav Ziponovich, só que ele só tinha uma opção, de ir amanhã na estação de trem. Ele vai pegar o trem das 8, e se o Rav pudesse estar lá às 15 para as 8. E gostaria de conversar com o Rav antes de pegar o trem. Bom, combinado. Conta o Rav, está contando isso para os bachurim. Conta o Rav, no dia seguinte, eu de costume sempre acordo às 6. Mas, para variar, sem querer, e torarti beshat sheva, acordei às 7 da manhã. E agora, Rabotai, se eu vou rezar com Minyan, eu não vou conseguir chegar na estação 15 para as 8. O que eu faço? Mas sim, Rabotai, cada um se pergunte daqui, o que faria? Eu me incluo. Então o Rav diz, será bom, Pam achat yitpalel beyechidut. Uma vez vou rezar sozinho. Por quê? Não por rezar sozinho, não tem opção. O que é? Mitzvah, tzorchei rabim, necessidade de um público, yeshiva, precisam comer, yeshiva kedoshá, órfãos. Então vou rezar o quê? Sozinho, senão não chego 15 para as 8 lá. Mas veio uma luz dizendo não. Depois pensei, não. Boreolam, Hashem, o que fala? O que fala Hashem? O que é melhor? Rezar com Minyan. Então eu estou ouvindo quem? Falem. A mim? Não, estou ouvindo quem? Hashem. Se Hashem falou, olha a conclusão que ele chegou, Rabotai, acho que essa frase é a melhor de toda a história. Que a gente tem que usar ela para tudo. En Adam shomea li umafsid. Fala o Midrash, fala Hashem, quem vai me ouvir não vai perder. Então o Rav diz aqui, se eu vou ouvir Boreolam em fazer com Minyan, eu vou perder essa doação. Então eu vou com Minyan. Lo itachen she'afsim etefilá betzibur. Não tem opção, gostou, hein? Opção. Não tem opção de perder uma tefilá com Minyan. Então eu falei, eu vou fazer tefilá com Minyan. E aí, Rabotai, que horas terminou a tefilá? 8h15, 8h20.
e a estação, e o trem. Então, o que você ia fazer? O que eu ia fazer? O que você ia fazer? Você que está me ouvindo, assistindo, o que você ia fazer? Hã? Eu ia para a estação? Não. Já era. 8h15, 8h20, já. Alava Shalom. O Rav de Ponovitch não pensa como eu. Então ele falou, bom, não tem, lógico, motivo por que ir, mas vou, está de luto. Vou fazer o quê? Minha parte. Eu vou. Ele chegou lá, 8:20. Dá olha um lado, olha o outro, cima, embaixo. Bom, cheguei na Tahaná. Depois de 3 minutos, vem correndo. Quem? O Ashir, boa. Rav, desculpa. Mas desculpa. Eu sei que eu combinei com o Rav 8:15 e me atrasei, uma vergonha. Acabou da Torá. Por favor, eu vou pegar agora o trem que está vindo e eu vou fazer um cheque. Desculpe. E aí escreveu o valor gigantesco. Pela falta de kavod que ele achou que teve pelo Rav. Certo? Não está escrito aqui, mas eu tenho certeza, conhecendo as histórias do Rav de Ponovitch, Vadai que se explicou o que ocorreu com ele, e o Ashir também entendeu e deixou o cheque assim. Pega. Zahá, deu para ele. Certo? O Rav de Ponovitch conclui a história para os Bahurim. Já tinha ouvido falar essa história? Linda essa história. Então o Rav de Ponovitch chega para os Bahurim e fala: por que eu estou mostrando aqui o cheque para vocês? O que eu quero mostrar para vocês? Que eu não perdi a tefilá beminyan? Isso Pachu, não pode perder, tem que rezar com minyan. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se eu iria rezar sem minyan, sozinho, eu ia correndo para a estação de trem 8:15, ia chegar lá. Mas quanto tempo uma pessoa pode esperar? 8:15, 8, chega um trem, chega outro. Chega 8:30, tchau, vou embora. Entenderam? Então, que Shaiti Rosh Ulomagia, eu ia deixar o lugar 8:30. E não ia sonhar que ele ia aparecer 8:50, por exemplo. E eu ia voltar a ser o cheque. A Tchekazé, esse cheque pelo mérito de rezar com Tfilah Beminyan. Que história, Rabotai. E daqui nós estamos vendo aqui que uma pessoa não perde. Aí ele conclui aqui o Rav Ochila, assim nós vemos quando o Yehudi ele sabe o endereço correto para quem pedir o que precisa. Dos milhões. Ele fala somente Tfilah. Quando se instruiu o Bet HaMikdash, Kadosh Baruch Hu, não tem mais Bet HaMikdash. Onde ele se encontra? Pelo mérito de quê? Batei Knesiot, Batei Midrashot, pelo mérito da Tfilah. Então não pode anular isso aqui. Kal Kadosh. Aqui ele traz uma história pequena de um Ashir que estava sendo perseguido pelos fiscais na época do Hafetz Haim. Quem conta essa história é o Rav Zalman Rothenberg, Rosh Shiva Zatzal, Rosh Shiva de Bet Meir, na Europa. Ele de repente conhecia um determinado rico, ele rezava sozinho, não aparecia no minyan. De um dia para o outro ele viu que estava rezando todos os dias no minyan. Ele perguntou para o pai dele, que você está vindo agora? Porque ele aparece todos os dias no minyan. Ele falou que esse homem estava sendo perseguido pelos fiscais. Eu gosto dessa história, porque de repente cada um analisa. Aí ele chegou para o Rav e falou: Rav, os caras querem me multar, prisão, Hashem Yishmor. Aí ele falou: vai até o Hafetz Haim, vou te dar uma carta, você entrega para essa berachá para o Hafetz Haim. Ele foi até o Hafetz Haim, Hafetz Haim leu o que está escrito na carta, olhou para ele e não falou nada. O Ashir lá ficou desesperado, o Hafetz Haim não falou nada. Mas daqui eu não vou embora. 1 dia, 2 dias, 3 dias,
quase no quinto dia, Hafetz Haim chamou ele e falou para ele o seguinte: o Maim Atfilah Betzibur, como que é teu caminho em relação a Tfilah, a rezar com Minyan? Você é minucioso, Shomer Alea, você cuida disso? Aí esse homem começou a chorar e falou: não, que ele reza Beyachid. Só que Rav, não se preocupe, você é minucioso e começa a ir com Minyan. Hafetz Haim falou: agora você pode voltar para sua casa, que Bezrat Hashem tudo vai se listader, tudo vai terminar para o bem. E assim foi, certo? Isso em relação ao quê? Separamos a história em relação a sustento. Agora, separei outras histórias em relação à vida, que Minyan traz vida. Quem conta essa história é o Rav Hanoch Lando, Mashgiach Yeshivat Kedushat Aaron, de Bnei Brak. Ele trouxe que, uma época, os Bachurim Ben Azmanim, nas férias da Yeshiva, eles foram para Miron. E como acontece isso muito quando fazem passeios, se leva um guia. Esse guia também era Shomer Torah Mitzvot, e ele cuidava de Torah Mitzvot, mas também ele serviu muito tempo como soldado. E ele contou para os Bachurim da Yeshiva um episódio que aconteceu com ele em Tzuk Eitan, como chama, na guerra, não faz muito tempo atrás, poucos anos atrás. Tzuk Eitan, assim chamava, 2014. Yehudá de Shomron era? Onde que era? Em Gaza também. Então Tzuk Eitan também aconteceu lá em Gaza, onde ele conta a seguinte história. Por favor, prestem atenção. Eu estava com meu grupo, ele conta, e nós íamos casa em casa, dia e noite, para procurar terroristas. Bom, Avodah Zot, esse serviço, a gente sabe, Hashem Yishmor, é muito perigoso. Por quê? Porque podiam ser pegos por armadilhas, por terroristas, tal. Emboscada, isso mesmo. 2 dias, Rabotai, sem dormir, ele falou aqui. Até que Baruch Hashem encontraram uma casa, uma vila, e chegou a hora deles descansar. Eles já estavam, mas muito cansados. Eram um grupo, entre eles, que cumpriam Torah Mitzvot, e já iam dormir, só que um deles gritou e falou: Hevre, Tfilat Arvit, precisamos rezar Arvit, Tfilat da noite, não? Aí eles viram, Sheetamecha, quantos eram? 9. Uai, falta o 10º, para 10. Aí no andar de cima da casa tinha outro grupo responsável da visão externa, só que tristemente eram muito afastados de Torah Mitzvot. Aí eles começaram a pensar: e agora vamos subir lá até um deles aceitava em completar Minyan, se ele sabe responder Amém, Baruch Hu, Baruch. Começou toda, sabe, imagine, Rabotai, a gente fica uma noite sem dormir, né? 2 dias sem dormir. Aí, Shema Israel, Maosim, Alosim, Bekitzur, rapidamente, um deles lá de cima desceu. Por quê? Porque o Shirutim, desculpe o cavô de vocês, tinha um banheiro lá embaixo, no andar deles. Então o cara estava descendo e no caminho falou: você pode completar Minyan? Completar? Aí ele falou: olha, eu completo, mas eu preciso antes ir no Shirutim. Eu preciso ir no banheiro. Foi no banheiro, só que esse cara demora o banheiro. 1 minuto, 2 minutos, 6 minutos. E eles estão querendo fazer Arvit. Não sai do banheiro. Aí, batem, nada. Ninguém. Aí o que eles fazem? Arromba a porta. E eles se deparam com uma cena impressionante. O quê? O vaso não estava. No lugar do vaso tinha um buraco. O que eles fizeram? Foram atrás. E justo, Baruch Hashem, os terroristas conseguiram pegar esses soldados, só que quando viram que esse grupo estava entrando nesse túnel, aí soltaram o Hayali. Baruch Hashem, explodiram depois a Minará, o túnel, e salvaram esse Hayal. Contou esse guia para os Bachurim da Yeshiva que queria acontecer
senão não iríamos decidir rezar Arvit. Numa situação de 2 dias sem dormir, que cabeça você tem? Então eles iam decidir não rezar Arvit. Tá bom, vamos rezar Arvit. Mas ainda o quê? Minyan? Vamos rezar rápido. Certo? Lo vitrou al Minyan. O que poderia acontecer? Hashem Ishmor. Aí conclui e seguir o seguinte. Baruch Hashem, rezamos Arvit, rezamos com Minyan, salvamos esse Hayal. Mas ele viu o maior legado, que isso é importante. Está escrito na Torá, Vaikra Hayhe, o seguinte. Ushmartem et chokotai ve dishpatai. Cuida das minhas leis, certo? Asher yaseh otam adam, que a pessoa faça, vachai baem ani Hashem, e você vai viver com elas. Eu sou Hashem. Vachai baem, o que é vachai? Vai viver, vai ter vida. Ele traz aqui Orachai Makadosh. Ushmartem et chokotai ve dishpatai. Você vai cuidar das minhas mitzvot. Fala o Orachaim, se você vai cuidar das minhas mitzvot, você vai viver. She'achayut ba, que a vida vem conforme o esforço que a pessoa, como chama ela? Investe, conforme o esforço que a pessoa investe, she'adam mashkia bekiyum mitzvot. Quer dizer, a vida vem conforme o investimento que a pessoa faz esforço para cumprir as mitzvot. Por isso que eles viveram. Então, às vezes, Minyan, Minyan, se esforça, certo? Com essa história, aqui ele traz, vocês sabem que, Lo Aleinu ve Lo Alechem, quando terminou a Shoah, as pessoas foram para campos de refugiados, vamos chamar assim. Os próprios campos de concentração viraram campos de refugiados. Só que, vocês lembram, viram a situação além dos Yehudim, raquíticos, como assim. Então chegou uma hora que eles comiam também sem controle e muitos morreram depois. Muitos. Só que um Yehudi, Kadosh, ele enfatizou o seguinte, que interessante, que o grupo que Mesirut Nefesh rezava com Minyan 3 vezes por dia, não morreu ninguém. Por esse motivo. Lama, ele diz, En yodim cheshbonot shamayim. Ele fala, a gente não sabe contas de Hashem. Aval, uma coisa ele pode dizer, Anu yodim sheneemar bapasuk va'avatem Hashem Elokechem. Aí a gente viu que o quê? Você vai ser abençoado. Parnassah vet memecha. Vai ter vida. Então ele diz, depois de muitos anos que passou lá, rezaram com Minyan, ele falou que Baruch Hashem, ele entende que pode ser isso que salvou nenhum desses que levou esse problema. Kal Kadosh. Olha agora a história, já estou terminando aqui, são histórias, mas eu acho que são chocantes, acho que vale muito, muito a pena. Do Bet Aaron também, Mikalin, aqui não está escrito que é, mas acho que é ele, Admor Bet Aaron. Ele, um dia, ele teve que passar por uma cirurgia. Olha essa história. É importante dar uma pequena agdamá. Não vão pegar isso como lei, alahá. Assim foi a história, tá? O Bet Aaron, ele precisaria passar uma cirurgia. Então, fixaram o horário da cirurgia entre Minha e Arvit, para ele rezar Minha com Minyan e Arvit com Minyan. Só que não deu muito certo, porque ele acordou muito tarde após a, anestesia. Então o pessoal não tinha como esperar ele para fazer Minyan com Arvit com Minyan. No caso, Rabotai, olhem o que aconteceu, uma coisa interessante. Ele acordou e falou para o gabai dele, o secretário, no Arvit, Minyan. O gabai não sabia o que fazer, saiu para fora do quarto e viu quem estava lá e falou, olha, o Rav está pedindo o Minyan de Arvit. Você rezei. O que a gente faz? Então o gabai falou, Rabotai, vamos atuar. Fazer de conta que vão fazer Arvit. Então começou. Veurachum yechaper avon, barechu, kadish, tudo.
E foi feito Arvit, dessa forma. Depois de um tempo, essa história acho, é verdade, porque eu ouvi do Rabi Biderman também. Depois de um tempo, o secretário estava andando com o Admor Betaron e falou para ele: Rav, eu tenho um segredo, ele contar que está me incomodando muito. Aí ele contou que na verdade ele falou Kadish, Barehu, sem minyan, não tinha 10. Uma coisa que não se pode fazer, né? E realmente, desculpa, não sei, está me doendo muito. Agi errado. Então eu peço desculpa para o Rav. Falou Rav Betaron, Tarich Yamim Vetiem Mevorach, que tua vida se prolongue e você seja abençoado. Pikuach Nefesh Doche Akol. Perigo de vida, certo? Está acima de tudo. Eu não iria suportar, lo haiti yachol lahzik ma'amad, se você iria me falar que não tem minyan. Pikuach Nefesh Doche Akol. Ai, Rabotai, não dá tempo, mas eu separei. Tem aqui o Rav Mordechai Levaton Zatzal, Rosh Hachmei Aram Sová, que ele economizou toda a sua vida para pagar o kever dele, as mortárias dele, pessoas para estudar ele no Nishmat dele, é um dinheiro grande. Um dia ele passou mal, assim parece aqui, e aí ele precisava de manhã para vir na casa dele. Era difícil, não queriam vir. Não, porque tinha chuva, neve, não queriam vir. Então ele falou para o secretário: Ei, você vai lá e oferece esse dinheiro. E o secretário falou: o senhor economiza. Essa mitzvah apareceu agora. O que vai ser Hashem Yazor? Aí foi o secretário para as pessoas, falando: olha, quanto você cobra para vir para o minyan, certo? E você, quanto você quer desse dinheiro que o Rav separou para o dia da seu... Aí as pessoas se tocaram. Outra aqui do Rav Tzadka Chutzin Zatzal, Chachmei Babel Yerushalayim também, que uma vez teve um cerco dos ingleses, não deixavam sair em Yerushalayim, alguns dias, e ele pagou o sustento de 9 pessoas na casa dele para ter minyan. Quer dizer, vocês não estão vendo aqui comportamentos que a princípio... Vou terminar com isso, eu termino agora de verdade. O Mishnah Berurah, para quem estuda Mishnah Berurah, vocês conhecem, não traz histórias. Mas quando traz, uau, porque trouxe. Então tem aqui no Siman Tzadik Seif Katan Chavtet, escreve Mishnah Berurah, Beshem Yaakov, nome do livro Beshem Yaakov, que o Gaon Moreno Zalman Mirlish, Abedin de Keilat Kodesh Hamburg, está contando essa história do Mishnah Berurah, que uma vez ele foi para o Bet HaKnesset com talet e tefilim, e encontrou o Pagabo Adam Echad, que queria vender, uma pessoa que queria vender para ele joias, avanim tovot, era uma grande oportunidade de ganhar muito dinheiro. E falou: o senhor me acompanhe. Só que o Raham falou para ele: não, eu estou indo para o Bet HaKnesset, você quer esperar depois de Shachrit? O cara falou: não, ou agora ou chega. O Rav falou: não. Essa pessoa conta a história, o Mishnah Berurah está gostando, que ele depois, o Rav não quis, vendeu para outro, e outro ganhou alfim rubal, um monte de dinheiro. E o Rav ouviu isso. Vesamach hagon simcha gedolah, sheishlich mineged amor Rav abur tefilat tzibur. Ele ficou tão contente, certo? Que ele demonstrou o que aqui? O amor que ele tem o quê? Por Hashem. Isso é muito importante, o sacrifício que nós fazemos pelas mitzvot, na verdade é presente de Hashem. Nós demonstramos também Avat Hashem, amor a Hashem. Ele perdeu esse dinheiro, fala o Rav Zilberstein Shlita, não. Se ele não ganhou esse dinheiro, ele ganhou outras coisas que valem muito mais que 1.000 rublos, o quê? Ele ganhou um hatan chamado Chacham Tzvi, e um neto chamado, o filho do Chacham Tzvi, Rav Yaakov Amdi Yavetz. Conclui aqui com isso, por isso que eu falei que eu vou terminar, porque essa conclusão é muito importante. Na vida de todos nós, se aparecem dois lados, bifurcação, ou para cá, testes da pessoa. E está na minha mão escolher. Como vou escolher? Então muitas vezes ele fala aqui, ou escolho prazeres físicos, materiais,
ou escolho prazeres espirituais. Então uma pessoa, acho que tem que se conscientizar, estudar bemet o que ela quer. Nós aprendemos aqui que vale muito a pena a pessoa escolher o lado espiritual de ganhar Hatanim, filhos, Talmidei Hamim, Ve'ashrei sheomed tzniut ele. E louvado aquele que sabe escolher ter prazeres e lucros espirituais. Boa noite.